Amém. Irmão, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 45. Marcos 6, a partir do verso 45. Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 45. Som. Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou ainda, peça misericórdia. É assim. Vamos ler o texto. Diz assim. O meu título está: Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, foi ao monte orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos, Jesus sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, cansavam de remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, aproximou-se deles, Jesus se aproximou dos discípulos, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Saindo eles do barco, logo o conheceram. Amém? Feche seus olhos por um momentinho, somente. Senhor, te damos graças por sua bondade, por sua fidelidade, até que o Senhor nos ajudar. E nesta noite, Senhor, nós desejamos ouvir a Tua palavra. A gente sai do nosso lar, da nossa casa, Senhor, da nossa família, às vezes, porque nós temos um desejo de Te conhecer mais, de Te adorar por tudo que o Senhor fez, pela salvação na cruz, pelo perdão dos pecados, por nós sermos um povo seu, salvo, santificado, eleito por Ti. E, Senhor, isso enche o nosso coração de gratidão, de prazer e de alegria, Senhor. Esse é um dos motivos porque nós viemos à Tua casa para Te adorar, Senhor. Nós também viemos para orar, porque a Tua palavra diz que a Sua casa é casa de oração. Então nós viemos, Senhor, para nos propormos a falar contigo. E, Senhor, também viemos para ouvir a Tua voz, Senhor. Neste momento, Senhor, abre o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, com humildade, simplicidade, para que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para receber a palavra, Senhor. Que a gente não pense, ó Deus, e não imagine que a palavra é para o irmão da direita ou para a esquerda, mas que a gente entenda que é para nós, porque a Sua palavra é vida em nós. Ó Senhor, traz vida, vivifica, restaura, transforma, exorta, ensina, edifica, opera aquilo que só Tu podes fazer. Nesta distância que é tão pequena entre o ouvido e o coração, só o Teu Espírito pode levar a palavra de um para o outro. Por isso que o Teu Espírito age, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que Ele leve ela até o nosso coração e produza vida, Senhor, para nós. Tem misericórdia da minha vida, usa-me para louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar, vira aí com a pessoa do seu lado e fala: irmão, não temas, tem bom ânimo. Pode se assentar. Irmãos, ontem eu fui ministrar lá em Jandira. No final eu fui meio que humilhado lá. Foram me dar um presente e falaram: vou entregar para o Senhor. Eu falei, eu olhei assim e falei: que Senhor? Jesus
Falei, a pessoa virou, eu tirei o microfone, eu falei, não sou o senhor não, tá? Sou o senhor não, sou jovem aí, por incrível que pareça. Aí deu risada, a gente brincou, mas foi muito bom, divertido, algo que nós pedimos, que eu sabia que a igreja lá estava pedindo, que eu também estava pedindo, aconteceu. Deus batizou lá um jovem com o Espírito Santo. Então a gente se alegrou muito com isso. Foi uma bênção. E, irmãos, eu estava meditando sobre esse texto. E é um texto que é muito conhecido. O Cido já ministrou sobre esse texto. O Kleber, não sei se foi a última vez ou a outra, ele falou sobre as tempestades. Foi a última, que ele falou dos pães, ele falou das tempestades. E é um texto que a gente gosta muito. Gosta muito. Eu gosto muito desse texto. Esse texto começa em duas circunstâncias. A primeira foi de uma perda de Jesus. Se você ler no capítulo 6, se você for voltando, fala que João Batista morreu. Ele estava preso por Herodes e por ser firme na palavra, falar o que vocês estão fazendo é errado, é pecado, e por causa disso ele foi preso, por causa disso ele foi morto. Ofereceram metade do reino para a pessoa fala, não, eu quero a cabeça do profeta. Porque a cabeça de um homem de Deus vale mais do que muitos bens aí fora. Nossa vida vale muito mais do que qualquer outra coisa aí fora. Para o Senhor, é muito caro. Então foi uma perda que Jesus recebeu. E também, Jesus, ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Que pregou para a multidão, trouxe uma palavra avivada. Ele sempre falava, estou acabando, e ia, a mensagem ia seguindo. Aí os discípulos começaram a ficar preocupados, porque o povo estava muito reunido, tinha muita gente, não tinha comida suficiente. Falaram, ixi, Jesus, manda o povo embora, porque o povo está com fome. O Senhor sabe que eles são crentes. Isso é uma palavra profética. Então, Senhor, saiba que vai ser prejuízo grande. Aí Jesus joga vou usar a expressão, a bola, para os discípulos. Fala, dá a vocês a eles de comer. Ensinando que se a gente está preocupado com uma situação, a gente não vai jogar para os outros. A gente resolve. Não é assim, não, estou preocupado com saúde, mas eu vou jogar para os outros. Não. A gente faz aquilo que nós podemos fazer para resolver. Só que eles não tinham como resolver aquilo. Porque eles não tinham recursos. Eles tinham o mínimo possível. E aí eles falaram para Jesus. Jesus, a gente não tem dinheiro suficiente nem para a gente comer um lanche. Imagina 5.000 pessoas, homens. E aí Jesus ele fala, vocês veem o que vocês têm aí. Porque eu vou operar um milagre, não é com aquilo que vocês não têm, é com aquilo que vocês já têm na mão de vocês. É aquilo que eu já coloquei na mão de vocês, eu vou fazer o milagre da multiplicação. Mas você precisa estar bem cuidado com aquilo que você tem. Não é desperdiçar, não é comer só para si, é guardar, porque Jesus multiplica aquilo que tem. Os discípulos foram atrás, saíram, aí viram um menino lá, vacilando, pegaram o pão, falaram, perdeu. Pedro e João devem ter parado assim, falou que o menino, você quer encarar? O menino ficou na boca, isso é uma conjectura. Tá? Chegaram para Jesus e falaram, ó, Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma tão grande multidão? Aí Jesus falou, então, dá aqui na minha mão. Porque às vezes a gente olha o recurso nosso, que a gente está nas nossas mãos e parece que é muito pouco. Parece que é muito pequeno. Parece que não vai dar nada. Só que a questão é você colocar nas mãos do Senhor Jesus. Bem. Não é você segurar para si e falar, Senhor, faz um milagre, mas está isso aqui comigo. Não, é você entregar para o Senhor Jesus e confiar. Ele vai fazer. Ele que pediu, ele sabe que ele vai fazer. Diz o texto que ele sabia o que ele iria fazer. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia. Aí Jesus pegou, agradeceu, devolveu para os discípulos e falou, sai distribuindo aí para a multidão. Os discípulos saíram distribuindo. O pão multiplicou.
sobrou 12 cestos cheios de pão, de peixe, matou a fome de toda a multidão, sobrou abundantemente. Ele olhou e falou: aí, recurso nas mãos de vocês pode parecer pequeno, mas se você entregar nas minhas mãos, eu te devolvo e multiplico. Quanto você vai repartir? A gente quer multiplicação, mas a gente tem que repartir. Quero que Deus multiplique amor na minha vida, então você tem que repartir amor. Quero que Deus multiplique honra sobre a minha vida. Divide honra com os outros. Quero que Deus multiplique o meu conhecimento. Você tem que dividir o conhecimento. Divide com um, o outro vai dividir, você vai crescendo. Vai multiplicando, você vai aprendendo e desenvolvendo. Aleluia. E aí, reuniram, só que aí a multidão, eles viram aquele milagre. Falaram: vamos eleger Jesus rei sobre nós. Jesus, percebendo isso, porque Jesus não estava preocupado em estabelecer um reino político na época. O propósito de Cristo era vir para perdoar os pecados do povo, para chamar o povo para Deus, o povo da morte para a vida. Aleluia. E aí ele olhou e falou: isso aí não é o meu propósito. Ele fala para os discípulos: vocês vão, eu vou subir para orar. Então os discípulos pegaram o barco e foram atravessar. Jesus subiu para orar. Como diz o texto aqui, Jesus, ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco, verso 45, e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, ele não pediu, falou: pelo amor de Deus, vocês, meus discípulos. Ele não falou: eu acho que é bom. Ele obrigou. Tem versão que determinou, tem versão que diz que ele inferiu. E Jesus, ele falou: vocês têm que ir. Quem é discípulo de Jesus segue as orientações do Senhor Jesus. Amém. Porque a gente sabe que ele tem sempre o melhor. Que ele faz sempre o melhor. Então a gente segue a direção dele. Pode não parecer lógico. Você imagina os discípulos vêm da multidão, querendo eleger Jesus rei. E ele falou: vocês vão embora daqui. Eu vou despedir a multidão. Não tem sentido se você olhar. Seria mais fácil ele já anunciar ali, montar um grupo. Mas Jesus, ele fala: vocês vão, vocês são meus discípulos, eu chamei vocês, e obedeçam. Vão para o outro lado. Tem hora, irmão, que a gente está numa situação na vida, numa situação em casa, numa situação no trabalho, e que o Senhor, ele vai falar: olha, toma cuidado com isso. Vai para outro lugar, frequenta outro ambiente, ouve outras coisas, fala outras coisas. E a pessoa, ela reluta, ela luta contra o Senhor, porque ela fala: não, Senhor, mas faz mais sentido eu ficar ali, eu fazer isso, eu ouvir isso, ou eu falar isso, porque é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu entendo, é isso que eu faço. A gente não vive daquilo que a gente sente, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente imagina. A gente vive pela fé. Amém. E pela fé, por mais que aquilo que Jesus fale no momento não faça sentido, mas ele tem um propósito, e o propósito é o melhor. Aleluia. Deus tem o melhor para nós nessa noite. Deus tem o melhor para esta igreja neste mês, neste ano. Deus tem o melhor para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho. Ele tem o melhor. Basta ouvir aquilo que Ele está falando e fazer. Não relutar, não, Senhor, mas a gente pode de outra forma. A gente pode de outro jeito. Não, faça aquilo que o Senhor está falando. O Douglas, do Jesus Cop, ele, filho do pastor Josué Gonçalves, ele falou que, conversando com um pastor, falando sobre o segredo de crescimento de igreja, de ministério, tudo, o pastor falou: tem um só segredo, é você ouvir e obedecer. Ouve a voz de Deus e obedece. Ouve a voz de Deus e obedece. Ouve a voz de Deus e obedece.
É o segredo. É o segredo. Ele falou, às vezes Deus vai falar para você, constrói isso. Você vai, constrói e ele derruba. Você fala, mas é você ouvir e obedecer. Você ouvir e ir seguindo aqui. Por quê? Porque a palavra diz que o Senhor tem um bom futuro para nós. Amém. E a nossa esperança nele não vai falhar. Então, por mais que agora eu não entenda a estratégia que Deus me deu, eu não entendo porque Ele pediu isso para mim, eu vou seguir. Porque eu sei que do outro lado tem algo para acontecer, tem algo para se realizar, tem algo sobrenatural para eu experimentar. Aí vamos continuando o texto. Jesus, tendo despedido a multidão, foi ao monte a orar. Segunda coisa que a gente vê no texto é a oração. Eu quero milagre, eu quero vitória, eu quero milagre, quero vitória, quero sobrenatural. Amém. A gente precisa orar. Foi falado aqui de manhã, cheguei no horário aí, deu para ouvir um pouquinho, o irmão falou, Deus às vezes pede para a gente fazer a intercessão silenciosa. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, ninguém precisa... Algo que Deus direcionou, ora por tal pessoa, você vai e ora. Você não precisa chegar a pessoa com o seu problema, o que está acontecendo, não. Você vai e ora. Fui falar disso aqui de manhã. Eu fiquei ouvindo e falando, nossa Deus. E a pessoa, a irmã Karen, falou que uma das coisas que o diabo fez durante a pandemia para cá foi acabar com essas questões de propósito de oração, de jejum, de você voltar a algo, você voltar para a oração com algum propósito, com algum objetivo. Jesus foi orar. Jesus ele não quis ficar naquele momento com a multidão. E você lê em João 6 que ele teve compaixão daquela multidão, dessa multidão. Mas naquele momento ele falou, não dá, preciso tirar um momento para orar, para buscar. Irmão, nós precisamos tirar tempo para buscar a Deus. Você imagina o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, Deus Filho encarnado, todo poderoso. Glória a Deus. Subiu para orar. Foi orar. A gente precisa orar. Spurgeon dizia que uma alma que não ora é uma alma morta. Só quem é vivo que ora, morto não ora. Nós orarmos, rendemos a Deus graças, tirarmos um dia para agradecermos a Deus, fazer oração de gratidão. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Isso vai enriquecer o nosso coração de gratidão, de amor ao Senhor, de voltar nossa mente para aquilo que Ele já fez. Porque a gente está tão preocupado com aquilo que Deus vai fazer, a gente esquece o que Ele já fez. Isso está dentro do texto aqui, dentro da passagem. Mas você pegar e falar, separar um dia, um tempo, falar, eu vou hoje agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo ar, obrigado pela terra, pelas árvores. Obrigado, Senhor, por aquele carro que me fechou. O Senhor estava me ensinando a ser paciente. Obrigado, Senhor, por pegar a condução lotada. O Senhor está me ensinando a ficar numa posição em pé, com duas pernas. Enfim, no modo que você for agradecer, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que meu coração batesse, Ele não parou, Ele não diminuiu. Eu estou dormindo, meu coração está batendo, minha mente está funcionando, os órgãos estão funcionando. Você agradecendo a Deus, desenvolver gratidão a Deus. Um coração grato vai ser um coração que reclama um pouco. Coração ingrato é um coração que reclama. Porque ele não consegue olhar aquilo que Deus fez, ele olha aquilo que falta. Então, separar a gratidão. Separar também o coração para confissão. Senhor, eu estou pecando. É você ser direto, falar, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Não é meio que dar uma ajustada, mas você fazer uma confissão. Porque Deus é poderoso para perdoar. Quando você confessa, você alcança misericórdia. Enquanto nós tentamos cobrir as coisas, ou tentar justificar as coisas, a gente não alcança misericórdia. Mas quando a gente se aproxima de Deus com humildade e fala, Senhor, eu pequei.
e contra o Senhor somente eu pequei. A gente alcança a misericórdia, a mão da graça nos envolve e nos abraça. Separar tempo para orar por intercessão, orar pelos outros, orar pela família, orar pelos amigos, orar pelos irmãos. Separar tempo para orar por busca, pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, pela vivificação de Deus na igreja. Orar para que Deus traga vida, para que Deus traga força, para que Deus renove. Amém. A gente tem motivos, só tipos de oração diferentes. Orar pedindo a Deus coragem, orar pedindo a Deus ousadia, livramento, salvação. A gente pode ir orando. Jesus, ele separou um tempo, saiu do meio do reconhecimento da multidão, da fama da multidão, para ir buscar a Deus sozinho, no secreto. E aí você lê o texto, continuando, diz, verso 47. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Os discípulos estavam no meio do caminho. Quando a pessoa ela começa bem. Vocês já assistiram maratona, acredito, na televisão? Ou já viram alguma coisa assim? O pessoal, ele começa. Você olha, a pessoa está correndo 40 km por hora. Ela passa o carro, o ônibus. Chega no meio, ela está desmaiando na rua. Ela está sendo só veio o SAMU levar ela. Por quê? Porque no começo a pessoa está com embalo. Vamos lá, vamos. Só que chega na metade do caminho, diz o pastor Silas, que o meio é um local de decisão. Quando o profeta Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, ele está falando no meio porque é um local de decisão. Porque o mesmo tempo que leva para chegar, a mesma distância que leva para chegar ao objetivo, é a mesma distância que leva para voltar. Então é um local de decisão. E eles não sofreram a tempestade na hora que eles entraram no barco, já veio a tempestade. Não. Começaram bem. Tudo favorável. Tudo tranquilo. E eles foram, só que chegou o momento que eles teriam que tomar uma decisão. Você talvez está no momento que você tem que tomar uma decisão. Uma decisão difícil. Que pode te fazer perder, deixar o passado para trás. Deixar aquele momento para trás. Relacionamento para trás, amizade para trás, trabalho para trás. E aí você olha, porque você vai para frente e você fala, não, vai ser, beleza. Muitas vezes não. Muitas vezes tem tempestade. Muitas vezes tem dificuldade. A gente não sabe o que vai acontecer do meio para cá, para frente. Do meio para trás a gente já experimentou. Do meio para frente ainda não. É tudo novo. Só que quem liberou a palavra para eles irem para o outro lado? Quem foi? Jesus. Quem foi? Jesus. E se Jesus liberou, eles não iriam chegar? Amém. Então eu não preciso ter dúvida no meio. Eu Amém. continuo firme. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu faço uma coisa, eu me esqueço que ficou para trás e eu avanço rumo ao alvo, pelo prêmio. Amém. Não paro, não fico no meio do caminho com a dúvida, eu sigo em frente. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Amém. Glória Eu a Deus. vivo pela fé. Eu vivo acreditando naquilo que o Senhor falou, na palavra que Ele liberou. Se Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou continuar em frente, porque eu vou chegar do outro lado. Glória a Deus. Continuando o texto. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário. Tem duas coisas nesse texto. Eles estavam no meio do caminho. Naquele momento, Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus estava vendo eles. Tem hora, irmão, que a intervenção do Senhor começa com Ele vendo as nossas atitudes no meio das situações. Ele observando como a gente reage mediante a palavra,
mediante aquilo que é falado, mediante as situações em volta, ele fica de olho. O Senhor está vendo. Dizem Apocalipse 2:3, 7 vezes João usa esse termo. Eu conheço. Ele conhece a gente. Amém, meu Deus. Meu pai e minha mãe podem não me conhecer muito bem. Jesus me conhece muito bem. Amém. Meus amigos podem não me conhecer muito bem. Jesus me conhece Amém, muito Deus. bem. O irmão da igreja, o irmão do trabalho, esposa, marido, tio, tia, pode não me conhecer muito bem. Jesus me conhece. Ele sabe quem eu sou exatamente. Amém, Deus. E Ele está me vendo. Glória a Deus. Muitas vezes o cuidado de Deus é Ele olhando por nós, deixando a gente experimentar um momento de dificuldade. Como com Jó. A intervenção de Deus foi em um certo momento, porque Deus intervém em um certo momento. Mas tem hora que Deus, Ele dá aquele silêncio maravilhoso, e aí a gente vai buscando resposta, vai procurando, vamos procurando, e não acha a resposta. Por quê? Porque é o momento que Deus fala, eu vou somente ver como é que você vai reagir. Se você vai continuar na mesma fé, da mesma forma, crendo do mesmo jeito, confiando do mesmo jeito, buscando do mesmo jeito, adorando do mesmo jeito, Amém. louvando do mesmo jeito, Aleluia. jejuando do mesmo jeito, clamando do mesmo jeito, Glória a Deus. amando do mesmo jeito, respeitando do mesmo jeito. Amém, Deus. Glória a Deus. E aí, essa é a primeira coisa, Jesus estava vendo. E aí diz o texto, Jesus viu que eles estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Eles estavam no propósito de Deus, sim ou não? Sim. Eles estavam no propósito de Deus, sim ou não? Sim. Quem mandou eles foi Jesus, sim ou não? Sim. Então por que o vento é contrário? Jesus fala pra gente, você vai lá. Você vai, tudo impede. Chove, carro quebra, portão não funciona, filho grita, parente aparece que você nunca viu, faz 30 anos ele fala, eu vim fazer uma visita. Volta aquele Satanás do ex, vem e fala oi. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, irmão, seguir a direção do Senhor faz com que o inimigo venha contra nós. Naquele momento, as lutas, as dificuldades estavam vindo contra eles. Eles estavam na direção certa, estavam seguindo a palavra do Senhor, estavam sendo obedientes, mas eles já estavam cansando. Por quê? Porque estava vindo muita luta. Estava vindo muita dificuldade. E talvez você venha aqui e você já está sentindo o cansaço de tantas lutas. Porque você está seguindo a direção de Deus, você está sendo obediente àquilo que Ele falou com você. Você está confiando nele, mas as lutas parecem que mostram que você está na direção errada, que você está contrário à vontade de Deus. Mas não é isso, as lutas que estão vindo contra você, mas você está na direção certa. Amém. E Ele está de olho em você. Ele não deixou de te observar. Vamos continuar no texto. Santo é teu nome. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e que queria passar-lhes adiante. Então você lê aqui, perto da quarta vigília, eu tinha falado, entre 3 e 6 horas da manhã. Eles passaram algum tempo, naquele momento, Jesus só de olho, só olhando. E eles lá, trabalhando, e nada acontece, nada. E parece que mais coisa vem, eles lá, e Jesus só... É isso aí, continua aí. E diz que entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus ele foi. Irmão, pode parecer que Jesus está demorando, mas ele vem ao nosso encontro. Amém. Pode parecer que a situação da sua vida, da sua casa, da sua família, está demorando para resolver.
Estou buscando há tantos anos, tanto tempo, 8, 10, 15, 20, 30 anos. Pode parecer que está demorando, mas uma hora ele vem. Uma hora ele entra na causa, uma hora ele entra na circunstância. É continuar na fé, é continuar acreditando, é continuar buscando, é continuar confiando na palavra dele. Saiba que ele vem. O Salmo 46, o salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Ele vem. Ontem eu ouvi um testemunho. A mulher, conversando depois fora, falou: a mulher orou 8 anos por esse homem que você viu aí. 8 anos. E ele se converteu, se firmou. 8 anos de perseverança. Vale a pena perseverar. Amém. Vale a pena continuar, insistir, caminhar, mesmo o vento contrário, mesmo o mar contrário, mesmo as coisas indicando que vale a pena desistir. Não desista, siga firme, siga em frente. Jesus está caminhando em sua direção. E aí você continua lendo, que diz que ele se aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Irmão, Jesus não veio de uma forma natural. Eu imagino que é uma conjectura. Que eles pensavam que Jesus viria de barco. Se fosse hoje, Jesus iria de jet ski. Eles imaginavam alguma coisa assim. Jesus vai vir de alguma forma. Assim. Era lógico. Jesus é um Senhor de milagres. Amém. Você está esperando ele vir de uma forma muito lógica. Não, ele vai fazer assim, assim, vai dar tudo bonitinho. Quando você olha, ele vem no meio da tempestade. É no meio do furacão, você vê o Filho de Deus vivo vindo ao seu encontro. Amém. Você fala: não, mas não é possível que ele vai vir, que é tanta coisa, tudo contra. E não tem jeito, ele vem. Ele vem. Amém. Ele vem com milagre. Amém. Ele vem no sobrenatural. Aleluia. Jesus, ele não opera no natural, é no sobrenatural. Amém. Ele é aquele que multiplicou pães e peixes. Ele é aquele que ressuscitou os mortos. Amém. Ele é aquele que libertou os cativos, expulsou demônios, purificou leproso. Ele é aquele que dá vida. Ele é aquele que transforma o coração de um pecador e faz ele ser o Filho de Deus. Ele é o Deus de milagres. Veio no sobrenatural, andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E ele, o texto diz que ele queria passar adiante deles. Então ele ia prosseguir os discípulos. Só que ele viu a situação que os discípulos estavam. Vamos continuando. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Você fala: meu Deus, como é que 12 homens barbados com a barba desse tamanho aqui? Ah! Fantasma! Gasparzinho! Era entre 3 e 6 horas da manhã. Se Jesus viesse no meu quarto 3 horas da manhã, eu infartava, nem acordava, desmaiava. Na hora que ele encostasse, já morri. É natural, quando a gente está vivendo a adversidade, a gente olhar a mão do Senhor e a gente achar que não pode ser a mão do Senhor agindo. Você fala: não é possível que Deus está agindo assim. Não é possível que Ele está vindo assim. Não é possível. É algo de assustar. É algo maravilhoso. Você pensa e fala: nossa, deve ter sido uma cena linda. Deve ter sido mesmo. Só que, me colocando lá, eu acho que eu desmaiaria. Pelo menos. Um AVC, alguma coisa acontecer. Eu iria assustar uma pessoa. Porque a preocupação deles estava o quê? Em vencer as lutas. Eles não estavam pensando mais em Jesus lá. Estavam preocupados em passar o mar, vencer aquela adversidade. Mas a vitória deles estava vindo. E a vitória que estava vindo, o triunfo que estava vindo, causou medo, causou espanto,
causou um choque. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai causar choque para você, vai causar choque para sua família, vai causar choque aqui na igreja, Amém. vai causar choque no ambiente de trabalho, Aleluia. mas é a mão do Senhor Jesus. Amém. É o Senhor Jesus. Não precisa se assustar não, não precisa gritar não, é o Senhor Jesus que está agindo. Você fala, mas não é possível, o ambiente não mudou, mas Ele está agindo, Ele está vindo ao encontro. Amém, Deus. Continuando o texto. Quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram um grande grito. Porque todos o viam e perturbaram-se. Todos eles viram que era Jesus. Eles não reconheceram, mas eles sabiam, é algo diferente aí que está vindo. E vai causar espanto. Aquilo que Deus está para mover na sua vida, na minha vida, nessa igreja, vai causar espanto. Vai causar espanto aqui na vizinhança, só vai falar esse povo ficou doido. Vai causar espanto na nossa casa, só da nossa casa vai falar, ixi, mãe e pai estão precisando de mais remédio. Vai causar espanto no meio do trabalho, mas é o agir de Deus. É o agir invisível de Deus na nossa vida. É a mão do Senhor se movendo em nós. O pessoal vai ficar perturbado, perplexo, vai ficar chocado, vai ficar, nossa, mas é a mão do Senhor que está agindo, que está movendo. É a graça do Senhor que está movendo. Amém. Continua o texto. Logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não resolveu a luta, não acalmou a tempestade nesse momento. Jesus não falou, mar, calma, vento, para, e depois falou com os discípulos, pode ficar tranquilo, sou eu, esse cara sou eu. Ele acalmou o coração dos discípulos. Porque tem hora que a gente está tão focado na luta e fala, tem que resolver a luta, esse problema. Jesus está falando, não é isso não. É o seu coração que está precisando ser sarado por mim. É a sua vida que está precisando ser sarada por mim. Está tão preocupado com as coisas dessa vida, está tão preocupado com os afazeres, como o mar que está esquecendo uma coisa, a presença do Senhor Jesus, a ação do Senhor Jesus. Ele acalmou os discípulos. Uma palavra de Jesus traz paz para o coração do aflito. A palavra de Jesus traz restauração. Aquele que estava quebrado, aquele que estava contrito. A palavra de Jesus traz liberdade para quem estava preso. A palavra de Jesus traz vista para quem estava cego. Uma palavra poderosa. E ela foi de encontro ao que eles estavam passando no interior. A tempestade exterior estava menor do que aqui dentro. Então Jesus falou, preciso acalmar primeiro o coração desse meu servo, da minha serva. Depois eu acalmo as coisas ao redor. Amém. A gente está clamando às vezes, Senhor, resolve tudo. Jesus está falando, eu quero resolver tudo, mas primeiro você. Você é meu amado. Eu te resgatei, eu te salvei, eu te remi. Não te chamei para ficar nesse tipo de perturbação. Mesmo tendo luta, saiba, eu estou contigo. Amém. E aí Jesus libera, tem bom ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser, aquilo que dá impulso para a pessoa continuar vivendo. Porque às vezes a pessoa está tão focada na luta que ela vai perdendo a esperança de vida, a expectativa de vida, o desejo de viver. Ela perde o prazer de almoçar, ela perde o prazer de caminhar, ela perde o prazer de ir para o trabalho, de voltar do trabalho, de conversar com a família, de conversar com os irmãos, de adorar a Deus, de buscar o Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor fala, eu vou te dar ânimo. É que eu vou fazer o seu ser voltar a buscar, a querer, a continuar. A palavra do Senhor para nós nessa noite é continua. Fica firme, vai em frente. Agora eu gosto de dizer que sou eu, não tem mais.
Eu não temo por quê? Porque tempestade vai resolver. Não, eu não temo porque é Jesus. Amém, Deus. É Jesus na minha vida, é Jesus na minha causa. Não é o meu patrão, não é pastor, não é o meu pai, não é o líder, não é o meu amigo, é o Senhor Jesus. É por isso que eu não temo. Ele tira o nosso medo. Ele tira esse medo de você olhar e falar as coisas não vão acontecer. Aquilo que ele falou não vai acontecer. Ele tira esse medo. Diz lá em 1 João que o amor perfeito tira fora o medo. Porque o medo traz consigo a pena. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Foi transformado em amor. Por quê? Porque ele tem receio. Ele coloca um pé, mas já com o outro de apoio segurando aqui. Eu confio, mas eu não estou aqui. Você confia porque é Jesus. Porque é o Senhor na sua causa. Eu confio que Deus vai agir, que Deus vai transformar, que Deus vai renovar, que Deus vai batizar, que Deus vai curar. Porque é Ele. É Ele. É o Senhor Jesus. Não sou eu, como diz um dos salmistas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti sejam dadas glórias. É ao Senhor. Não é a nós, não é a nossa alma, não é o nosso desejo, é o Senhor Jesus, não é o nosso esforço, não é o nosso empenho, é o Senhor Jesus, é Ele que tira esse medo. Amém. E aí diz o texto, continuando, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Irmão, depois que Jesus acalma nosso coração, Ele consegue entrar no nosso barco. Enquanto o nosso coração fica preocupado, perturbado, essas coisas, Ele espera. Ele libera a palavra e Ele espera. Mas quando a gente recebe a palavra, Ele entra no barco. Amém, meu Deus. Ele está entrando no seu barco. O seu barco é primeiro a sua vida. Amém. Mas o seu barco também é a sua família. Ele está entrando na sua casa. Amém. Seu barco também é o seu local de trabalho. Ele está entrando lá no seu local de trabalho. É daquele povo que não busca Deus, que nada, e entra lá. Porque Ele está liberando bom ânimo sobre você. Amém. E aí, seguindo o texto, o vento se aquietou. O vento se aquietou. A luta que eles estavam vivendo, interior, Jesus acalmou. Depois Jesus acalmou o exterior. Para Jesus é fácil. Você fala, não, é difícil, é complicado, tem que ter uma técnica. O coaching falou que a gente tem que ficar no espelho e falar, é eu, sou o cara. Bom, Jesus entrar na causa, Ele fala, calma, cesse, acaba tudo. Acaba tudo. Você fala, essa luta está durando 20, 30 anos. É só ele entrar na causa e falar, acabou. E acabou. Porque ele tem todo o poder. Amém. Ele não tem algum poder. Ele não tem um poder mais ou menos. Ele tem todo o poder. Ele disse, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o domínio da existência, de todas as coisas. Então você pode falar, é complicado, é difícil, tem que ter muito tempo, faz 430 anos que somos escravos. Deus manda um homem, 80 anos por irmão, que era mais velho do que ele, e pouco tempo veio libertação, veio liberdade. Porque Deus obra com poder. Somente confiar que Ele está entrando no seu barco. Ele está entrando no seu barco, que essa tempestade vai cessar.
Eu profetizo sobre a sua vida. Essa tempestade vai cessar. Isso que você está passando vai acabar. Deus já está trazendo paz no seu coração nessa noite, porque Ele já está movendo as coisas para acabar com essa tempestade e está vindo bonança para a sua vida. Está vindo bonança para esta igreja, está vindo bonança para o nosso lar, está vindo bonança para os nossos, está vindo bonança para a nossa vida. Aleluia! Eu gosto disso aqui. Eles ficaram muito assombrados e maravilhados. Irmão, quando Jesus age é maravilhoso. Você olha e fala, Jesus é sensacional, Jesus é um cara. Tinha uma missionária que eu gosto, ela fala assim, Deus bateu o ponto dele ao vivo e a cores. Ele não deixou vazio, Deus faz. Amém. Você fica maravilhado, você fala, impressionante, sensacional, que Deus maravilhoso, vale a pena servir Ele, vale a pena amá-lo, vale a pena buscá-lo, vale a pena confiar nele, porque eu poderia levar 30 anos, 40 anos, 50 anos, Ele fez em um mês, uma semana, um dia, um ano. É poderoso, Ele é maravilhoso, Ele faz maravilhas. O pessoal ficou maravilhado, olhando e falando, nossa, que Jesus é esse? Esse é o Jesus que nós cremos, é o Jesus que a igreja crê, é o Jesus que pode todas as coisas. Aleluia! Ficaram assombrados e maravilhados. E aí vem o texto. Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Isso é um alerta. Porque às vezes a gente não compreende o agir de Deus. Porque a gente está deixando de ouvir aquilo que Ele está falando conosco. Aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. A gente deixa de ver Deus se movendo na igreja, Deus se movendo na nossa casa. Isso começa a tirar. E a gente não começa a entender o agir de Deus. Mas Ele está agindo. Não é porque a gente não entende, não compreende que Ele deixou de agir. Ele está agindo. Ele nos ama. A palavra diz que Ele nos ama. Apocalipse 1,6 diz Ele nos amou. Jesus nos amou. Então a gente pode ter certeza. Eu não entendo, eu não compreendo. Mas confia. Confia. E aí diz o texto, continuando. Quando estavam na outra banda, onde ele estava? Na outra banda. Não é banda de samba não, tá? Do outro lado. Eles chegaram onde Jesus falou. Eles chegaram onde Jesus falou. E a melhor coisa é que eles chegaram junto com Jesus. A melhor coisa é você chegar do outro lado. Jesus liberou a palavra, mas você está com Jesus. É a melhor coisa. E aí diz o texto, eles dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Saindo eles do barco, logo conheceram. Quando eles saíram do barco, eles viram e falaram, é Jesus. Agora é certeza, é Jesus. Porque a palavra se cumpriu, o milagre aconteceu. Aquilo que era impossível, Ele realizou. É Jesus, não tem como ser outra pessoa. Não tem como ser outro alguém. É Jesus. E aí diz o texto, vou terminar esse 856. Correndo em toda a terra ao redor, começaram a trazer os leitos aonde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade, aldeia, em campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam que deixasse tocar ao menos na hora do seu vestido, e todos que lhe tocavam saravam. Jesus foi para o outro lado para fazer milagres também na vida de outras pessoas. Amém. O seu propósito, aquilo que o Senhor te falou, vai te levar para o outro lado para que milagres também alcancem outros. Amém. Aleluia! Que negócio maravilhoso, milagre acontece na sua vida, vai também alcançar outras pessoas. O Jesus que está operando na sua vida, vai operar também nos outros, vai operar nos seus parentes, vai operar nos seus vizinhos, vai operar nos seus amigos, vai operar no meio da igreja, vai operar nesse bairro da Vila Rica, vai operar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, vai alcançar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, também vai alcançar outras vidas. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Feche os seus olhos. Irmão, Jesus do milagre está nesse lugar. Jesus do milagre.